Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia comigo. Tem 3 textos aqui, mas um de cada vez. Números, capítulo 1, versículo 48 ao 50. Depois eu vou ler 2 versículos, que é Tito 1:5 e 1 Timóteo 3:1. Vou abrir primeiro aqui para ficar mais fácil. Nós temos ministrado à igreja nesses dias, há algumas semanas, sobre as áreas de influência da sociedade, né? Que toda a sociedade, toda a comunidade, toda a cidade, toda a nação, ela é composta de áreas. E alguns estudiosos chegaram a alguma conclusão que uma sociedade é dividida em 7 a 8 áreas. A área da família, a área do governo ou política, a área da igreja ou religião, a área da educação. Alguns colocam ciência junto, outros separam educação e ciência separado. A economia, os negócios, a indústria, as artes, entretenimento, esportes e a mídia, né, as comunicações como outra área. E nós temos falado nisso com a igreja pelo seguinte, amados. Nós entendemos que a igreja, quando a gente fala igreja, não é a instituição, não é o prédio aqui, é cristianismo decidido. Não, é você, eu e você, é nós. É nós, que nem diz os corintianos. Deus me livre. Nós somos a igreja, as pessoas. E cada um de nós tem uma atuação em uma área da sociedade. Cada um tem um chamado. Eu creio que cada um tem um chamado para atuar nessas áreas. E influenciar, e levar a palavra de Deus, o amor de Deus, os fundamentos da palavra de Deus, levar o evangelho a essas áreas. Quando você olha Efésios capítulo 4, esse é o 4, acho que é 4:10, não, antes ainda, um pouco anterior. E também tem, se não me engano, não, estou trocando os textos, Efésios 1:10, que fala assim que Paulo vai se apresentando e ele está dizendo o seguinte: e nesse tempo o Senhor nos revelou o beneplácito da sua vontade. Beneplácito, eu guardo essa palavra porque é parecido com o nome do meu pai, ele deve estar assistindo lá, é Plácido. Eu nunca mais esqueci essa palavra. Beneplácito é bom propósito, o bom propósito da sua vontade. E aí ele diz o que é, e qual é? Qual que é eu digo que é o propósito eterno de Deus. Ele diz lá, que é fazer convergir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Se ele está falando de fazer convergir, o que é convergir? Vamos pensar o que é divergir. Imagine um monte de setinha aqui, vetores, setas, apontando para um lugar só. Elas estão convergindo. Agora, se nós tiver seta apontando para lá, seta para cá, seta para frente e para trás, elas estão divergindo. O texto estava falando lá em Efésios que o propósito de Deus, o eterno propósito de Deus é fazer convergir em Cristo. Vamos pensar na cruz aqui. Em Cristo todas as coisas. E aí ele fala assim, as que estão no céu, pode você pensar, no céu está tudo ok. E as que estão na terra está uma bagunça. Mas no céu a gente sabe que houve uma rebelião espiritual. E eu creio, nós cremos que o Senhor expulsou Satanás daquele lugar. E as coisas lá estão convergindo. No mundo espiritual ainda vão convergir totalmente a Cristo. E na terra, depois da queda do homem, as coisas não estavam mais convergindo. E o propósito de Deus é convergir tudo a Cristo. Isso envolve você, sua vida, sua alma. Só que podia parar aí a salvação, né? Foi falado que a coisa mais importante é a salvação. Mas não para aí. Aí vem a sua família, aí vem o seu bairro, a sua casa, a sua vila, a sua área de atuação. Se você é médico, está estudando para ser médico, né? Tem gente que está estudando para ser médico, tem gente que está estudando para ser advogado, assistente social, tem que trabalhar com comércio, indústria, artes. Deus quer colocar você nesse meio para que, através da sua vida, através do conhecimento revelado de Deus sobre você, você faça com que aquela área, essa área de atuação, essa área de influência, comece a convergir a Cristo. Você é professor, você é da área da educação, você é diretor, você trabalha com educação. Deus quer te usar nesse lugar para levar pessoas a Jesus, mas também levar essa área da educação, escolas a Cristo, fundamentos bíblicos nas escolas, desenvolver teorias da educação cristã.
Deus te tem um chamado para governo. Creio que tem pessoas, nós falamos disso semana passada, que tem um chamado para político, para o governo, mas você não vai atuar com os princípios que o mundo atua. Nos princípios cristãos de Deus. Como ser um cristão na política, como convergir isso. O pessoal das artes aí, e aí eu entro junto com vocês, né? Deus quer usar a tua habilidade, o teu dom para trazer pessoas a Cristo, anunciar pessoas, mas também convergir essas artes. Não tem um monte de música aí que não presta, dança, que às vezes o pessoal distorce e virou a sensualidade. Deus quer que pegar isso aqui e convergir para Ele, sem sensualidade. Obrigado. As artes, no passado, elas falavam de Deus, elas apontavam para Deus. Ela revela, e cada uma dessas áreas vai revelar um atributo de Deus. Por exemplo, as artes, elas revelam um atributo de Deus, que é a beleza. Tudo que Deus faz é belo. Diga assim, tudo que Deus faz é belo. A beleza é um atributo de Deus. Quando você se envolve, faz uma arte, no bom sentido, né? Vai fazer arte, mas vai fazer arte. Se faz artes, compõe arte, seja desenho, pintura, escultura, dança, música, tem tantas outras hoje nessas artes digitais. Você está expressando arquitetura, está expressando algo que é belo, a beleza. Você está expressando um dos atributos de Deus. Olha que massa, olha que fantástico isso. E aí você está trazendo aquela área para convergir a Cristo. Assim nós entendemos. E hoje nós queremos falar sobre a igreja. Mas eu quero dar uma explicação um pouquinho assim, porque a igreja não é algo separado. Mas ela eu quero mostrar a igreja como uma das áreas de reverência. O pessoal está pedindo aqui na transmissão, Pedro, que está abaixo o volume, hein? Dá uma olhadinha aí. Não sei se é eu que estou com o microfone longe ou o que foi aí. Quando a gente olha, então, vamos para... Não li o texto ainda, né? Estou falando, não li o texto. Números, capítulo 1, versículo 48 ao 50. Pois o Senhor tinha dito a Moisés, não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem o relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Depois ele continua aí falando todo esse texto aqui. Aqui, o que acontece? O povo de Israel, Deus tinha falado para Moisés para fazer o censo do povo, para contar quantos tinha, e ele fala dos homens acima de 20 anos. E eles fazem de cada tribo a contagem de quantos tinham pessoas em cada tribo. E aí quando chega na tribo de Levi, ele relaciona e fala sobre o trabalho dos levitas, que eles eram voltados para o tabernáculo. Outro texto, só para ficar registrado, Tito 1,5. Tito 1,5 diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda falta e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Aqui, Paulo está escrevendo a Tito, um discípulo seu, e ele deixou Tito naquela ilha de Creta, e havia várias igrejas lá, para ele organizar as igrejas, para ele estabelecer as igrejas, para ele colocar liderança sobre as igrejas. Esse era o papel dele. E 1 Timóteo 3:1, Paulo escrevendo a Timóteo diz: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja o episcopado, deseja boa coisa, deseja. Eu lembro uma vez, rapazinho, uns 15 anos lá em Ponta Grossa, aí, tinha sido batizado com o Espírito Santo, cheio de vontade, um monte de coisa. Nós estávamos vindo, não lembro se era da escola dominical, o que era, no carro. E meu pai me disse uma frase, por isso a gente tem que cuidar muito do que a gente fala, né? Meu pai me disse uma frase, na verdade meu pai me disse esse versículo, eu não sabia que era um versículo, né? E ele disse 2 versículos. Ele disse: aquele que ganha a alma, sábio é. E esse texto aqui: o que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Porque eu estava falando da minha vontade de servir a Deus. E quando ele falou aquilo não saiu mais do meu coração. Talvez ele nem saiba disso, está sabendo agora, mas a culpa é tua. Eu fiquei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Tal. Daí eu fui buscar na Bíblia. Amados, quando a gente olha aqui a palavra, o que Paulo está dizendo, Timóteo, aquele que deseja servir no ministério, excelente coisa deseja. Excelente coisa deseja. Quando a gente olha para o Velho Testamento, nós veremos que todos os israelitas eram judeus, seguiam o judaísmo ali, mas nem todo judeu era sacerdote. Então,
se você olha ali a história, seguindo a direção de Deus ali, Moisés escolheu Josué, lembra, né? No final já ali, Moisés escolhe Josué para continuar a sua liderança diante do povo, e Josué é escolhido para ser a liderança política de Israel, para governar Israel. Mas Moisés escolhe também Arão e a tribo dos levitas. Eles foram escolhidos, a família de Arão e a tribo dos levitas, para se responsabilizarem por o sacerdócio. E aí a gente já começa a ver, desde o início, ali no deserto, quando Israel tinha saído do Egito, nós começamos a perceber já que governo e sacerdócio eram duas coisas distintas. Semana passada eu preguei aqui sobre governo, o cristão e a política. Que a igreja tem que se envolver, que os cristãos têm que se envolver com a política, você tem que ser um agente político, você tem que ter a tua opinião, tudo isso. Mas nós não podemos esquecer que governo é uma coisa e sacerdócio era outra. Não é uma coisa só. São duas instituições diferentes, importantes, com propósito, com função, com coisas distintas no reino. E hoje eu quero falar com vocês sobre a igreja, entender a igreja como instituição, e entender que isso é fundamental para você entender as funções específicas que Deus deu para cada um em cada área da sociedade. E aí eu quero, a gente usa muito, né? Hoje se mistura muito termos assim, tipo clero, cristão, corpo de Cristo, igreja, o que é tudo isso? E a gente entende que todos nós somos sacerdotes. Paulo fala isso. A reforma protestante buscou isso. Todos somos sacerdotes, todos somos ministros, nós somos a igreja, nós somos corpo de Cristo. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu sou a igreja, eu não vou na igreja porque eu sou a igreja. Você não é a igreja, meu irmão. A igreja voltou os corintianos lá, nós. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí é a igreja. Não precisa ter uma placa, ser um prédio. Mas você sozinho não é igreja, você é templo do Espírito, onde Deus habita, certo? Alguns a gente brinca que já está virando catedral, né, de tão grande. Outros já estão basílica, mas é a igreja. Outros são uma congregaçãozinha, pequenininho, tadinho. Mas é igreja, você é templo, não igreja. Igreja é além, igreja é os chamados para fora. Igreja é o corpo de Cristo reunido. E aí a gente precisa diferenciar isso, né? Pessoas, prédio, o que é esse prédio aqui? Pessoas que trabalham em tempo integral no ministério, pastores, evangelistas, missionários. Então o que é a igreja? Tem uma definição que eu gosto, eu não consigo nomear a fonte, porque eu não sei a fonte, mas é um conceito que eu tenho. Então coloque a heresia por minha conta, se quiser. Mas eu entendo que a igreja, primeira coisa, a igreja é o corpo místico de Cristo, para ser teológico. O que é o corpo místico de Cristo? São todos os cristãos, todos os crentes em Cristo Jesus, em Deus, de todas as épocas, de todas as eras, de todos os lugares. Então, sim, os irmãos nossos ali da aba, da presbiteriana, corpo de Cristo, é corpo místico de Cristo. Os irmãos lá de Ortigueira, a Assembleia de Deus, a Igreja X, a Igreja Y, do Brasil todo, os irmãos da Coreia, os irmãos na China, são corpo místico de Cristo. Mas não apenas esses, aqueles que já morreram fazem parte do corpo de Cristo, místico de Cristo. Paulo, a Igreja de Éfeso, a Igreja de Corinto, todos esses irmãos aqui da história, tudo isso é o corpo místico, o corpo espiritual de Cristo, que um dia nós estaremos todos juntos lá na glória, amém? Mas isso é o geral. Mas existe um grupo de pessoas que às vezes começa a se reunir e buscar a Deus. Um se converte, daí vem o outro, e forma um grupo, e começa a orar numa casa, por exemplo. E começam a se reunir, e um traz a palavra e tal. E aí o que acontece? Isso é igreja. Isso é igreja. É o corpo que se reúne. Mas não tem estatuto, pastor. Não tem alvará. Se reuniu pessoas, isso é igreja. E aí se forma um grupo, a tua célula, tal, e aquilo começa a ser uma igreja. Isso é igreja de verdade. Isso é o que talvez nós possamos chamar da igreja local. Isso é a igreja verdadeira, a igreja real. No dia a dia ela começa a pregar a palavra, alguém se desponta com a liderança, e é ungido como líder daquele grupo, e vai se formando outros líderes, e aquele negócio vai crescendo, só que você se reúne na casa do irmão José, vamos achar que é o José ali, né? Você se reúne na casa do irmão fulano, estão lá.
Só que daí chega uma coisa, começa a ficar grande a casa do irmão, o grupo, não cabe mais na casa do irmão fulano. Poxa, nós precisávamos ir para algum lugar. Vamos alugar um salãozinho? Vamos. Aí o irmão fulano fala, eu pago. Vamos fazer no meu nome. Cada um dá um pouquinho, beleza? Faz o rateio lá, cada um dá um pouco. Agora fazia tempo que não tinha culto com chuva, né? Deixa eu abrir um parênteses que vai aparecer o Gozo do Fantástico. Lembra o Gozo do Fantástico? O estádio está vazio e tem aquele barulho. Então, se você estiver escutando um barulho na transmissão, é a torcida aqui, não é a chuva no nosso telhado aqui, de zinco. E aí, o que é esse corpo? Esses irmãos começam a se reunir, começam a crescer, e aí vamos juntar, vamos fazer um rateio, vamos pagar um salãozinho, vamos. Aí vai lá na imobiliária alugar o salão, o que pede? Ou alguém vai ter que ser responsável e ser o locador, ou uma instituição. Aí você pega, não, eu pago, pode ser no meu nome. Aí o cara começa a fazer no nome dele, o que acontece? Os irmãos param de pagar, aí você fica bravo que a dívida virou toda tua. Aí os caras... Aí o que se faz? Cria-se uma organização, uma instituição, que muita gente quer demonizar, e a gente tem que ter cuidado com isso. Tem muita coisa errada em organização, mas é algo de Deus, amados. Cria-se perante a lei um organismo, uma instituição, que a gente chama de igreja, mas a igreja verdadeira são as pessoas. E aí cria-se uma instituição, Cristianismo Decidido em Maringá, primeira igreja Cristianismo Decidido. Cria-se um CNPJ, aquilo que se arrecada ali vai pagar essas despesas para a manutenção do grupo. E cria-se a estrutura, e a estrutura vai servir a igreja verdadeira. Você entende isso? É a videira e os ramos. Só que a videira precisa, para ela crescer, a videira precisa do quê? Quem conhece, quem é de Marialva aí, que conhece uva, que a videira precisa de treliças para sustentar uma estrutura, não precisa? Para ela dar o fruto lá. A estrutura serve para abençoar, para servir a comunidade, que são as pessoas. Para isso que ela serve. O problema é que, com o passar dos anos, as pessoas servem a estrutura. A estrutura cresce e as pessoas começam a servir, e a gente sabe de estruturas gigantescas, seculares, né, por séculos que existe, com ouro, prata, um monte de coisa, templos feitos de ouro, templos não sei do que, porque perdeu a função. O local, o lugar, a estrutura, ela tem que ser prática, para servir as pessoas, para abençoar as pessoas. Então, a igreja, corpo místico de Cristo, espiritual. A igreja local, verdadeira, nós. E a igreja, instituição, organização, que é o que nos atende aqui. Hoje a gente pode se reunir nessa manhã chuvosa aqui em Maringá, fria, num lugar, e queremos deixar ele mais aconchegante, melhor para os nossos filhos, para receber os visitantes e tudo isso. Então isso é a igreja. Quando Lutero desencadeou a reforma protestante, ele destacou que todos somos sacerdotes. Ah, pastor, então não tem mais isso, agora todo mundo é sacerdote. É verdade, todos somos sacerdotes. Mas ele não quis dizer que não existia mais estrutura de liderança na igreja. O que ele está dizendo é que nós não precisamos de um sacerdote que nos represente diante de Deus. Você não precisa de um pastor, de um padre, que vá diante de Deus e diga, Deus, perdoa o Valcir que cometeu pecado, perdoa o Nabá, perdoa o Marcio que torce para o Palmeiras. Deus, não precisa disso. Não precisa fazer isso. Isso que está dizendo, não precisa de um sacerdote, porque por causa da cruz, por causa daquilo que Jesus fez, nós podemos, você sozinho, no teu quarto, em qualquer lugar, se apresentar diante de Deus e falar com Deus, e orar a Deus, e buscar a Deus, amém? Estão comigo aí? Então, como cristãos, amados, eu e você, nós somos encorajados. Nós falamos para você, venha domingo, venha no culto, venha na célula, participe. Você é encorajado a congregar, a vir à igreja. Igreja entre aspas, o prédio, a organização, para se reunir com a igreja verdadeira, que somos nós, que somos as pessoas. Mas, no entanto, na segunda, na terça, na quarta, alguns vão ao trabalho. Você vai ao trabalho, não vai? Vai lá para a sua empresa, vai para o seu negócio, vai para a escola. Mas alguns desses que fazem parte dessa comunidade, vamos voltar aqui para a igreja local. Você faz parte da igreja local. Segunda-feira uns vão para a escola.
Outros vão trabalhar na escola, outros vão para o comércio, outros vão para a indústria, outros vão para o meio de comunicação que trabalha, para a sua empresa, cada um vai para um lugar, para o seu trabalho. E alguns desse grupo não vão para esses lugares. Ele vai para o lugar onde ele congrega, porque o trabalho dele é na igreja, é na instituição. Eu, Jonathan, o meu trabalho, meu principal ofício é ser pastor evangélico. Então, segunda, terça, quarta, segunda é a folga, mas vamos generalizar. Segunda, terça, onde que é o meu local de trabalho? Eu venho aqui trabalhar. A instituição. Alguns outros pastores também, nós somos uma equipe. Hoje integral, só eu, mas temos pastores integral, mas mais envolvidos em outros ministérios, que é o Celso, o Eduardo. Mas toda a nossa equipe, a ideia é essa. E o que eu quero mostrar para você com isso? Que os demais irmãos também vão para suas funções, para o seu trabalho, que são tão importantes quanto. Mas quando nós olhamos para o Velho Testamento e olhamos os levitas, e tentamos fazer uma aplicação disso para nós, para os sacerdotes, nós vemos que Deus separou aquela tribo, separou uma tribo inteira para ser sacerdote. Uma tribo inteira de sacerdotes, de levitas, para servir a Deus. E eles não tinham casa, tinham a casa, mas eles não tinham direito à terra, não tinham direito a algumas coisas que a gente vai falar aqui. E eles serviam para cuidar, para administrar o templo e as funções sacerdotais. E a ideia do Senhor era que aquela tribo, aqueles sacerdotes, aquela tribo levítica, ela fosse um exemplo para a nação, ela fosse referência para a nação. Não que eles eram perfeitos. E a Bíblia fala que eles tinham uma função exclusiva, vamos dizer assim, eclesiástica. A primeira coisa, dando essa base agora para você, quando a gente olha em Números 1, do 47 ao 50, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é sobre a escolha dos sacerdotes. Semana passada falamos sobre governo. E mostramos biblicamente que quem escolhe os governantes é o povo. Deus deu o direito ao povo de escolher seus governantes. E Deus abençoa a escolha do povo. Mesmo sendo ruim. Às vezes o povo escolheu. Mas quando a gente fala de sacerdotes, a seleção para o sacerdócio é um processo diferente. Não é o povo que escolhe. O texto fala lá em Deuteronômio 1,13, depois você lê, que Deus instrui Moisés a fazer, 1,13 fala da escolha dos políticos, dos governantes, né? Que a gente leu semana passada. Mas no sacerdócio é Deus quem faz, é Deus quem chama. Se você vê Números, fechei aqui, e quem carregava as coisas sagradas eram os sacerdotes, o pessoal da tribo de Levi. Só que eles não ganhavam carroças. Como assim, pastor? Imagina, Israel se deslocou 40 anos no deserto, gente. Você acha que era tudo carregado no braço? Não, tinha bois, tal, e carroças para carregar. As tendas. Não é uma comparação ideal, mas talvez lembre. A gente olha os ciganos, por exemplo, né, que vivem em tendas. Imagine um povo nômade hoje. Era o que Israel era. Um povo nômade. E as carroças foram distribuídas entre o povo para que quando o acampamento tivesse que mudar, você desmontava sua barraca, sua casa lá e caminhava. E os levitas receberam somente algumas carroças. E os coatitas, que era o pessoal que era responsável por carregar os utensílios, esse sim, né, tinham que colocar lá no ombro lá e carregar a Arca da Aliança e tudo essas coisas, eles não receberam nenhuma. Esses tinham que carregar no braço mesmo, os coatitas. E isso fala que eles deveriam carregar no ombro tudo aquilo. Isso está falando do quê? Que por diversas vezes nas Escrituras nós vemos que Deus enfatiza, encoraja aqueles homens que viviam do ministério a ficarem satisfeitos com a herança especial que eles receberam do Senhor. O resultado deles não ganharem carroças. O resultado mas ainda assim, de não ganharem carroças e ainda assim serem responsáveis por cuidar do tabernáculo. Estava dizendo para mim, está dizendo para nós, líderes, e para todo e qualquer líder, aquele que deseja episcopado, boa coisa deseja. Isso está impondo uma limitação na nossa capacidade de adquirir riquezas. Porque começa a andar meio estranho quando você vê pastor rico. Eu acho estranho. Não bate, amados. Não quer dizer que você não possa ter uma boa vida,
Mas tem pastor que é bilionário, alguma coisa está errada. Ou a minha Bíblia, ou eu fiz a interpretação errada da Bíblia. No tempo de Jesus, sabe quem que era a classe rica em Israel? Os sacerdotes. Alguma coisa estava errada. O que acontecia lá? O povo trazia, uma vez por ano, os sacrifícios, as ovelhinhas para o sacrifício. Traziam, colocavam lá no altar. Antes de colocar no altar, levavam para o sacerdote, tinha que levar para os sacerdotes no templo. O sacerdote olhava, não, tem um defeito aqui, ali, não podia ter defeito algum. E recusava ela. Aí ele tinha que pegar a ovelhinha e lá no pátio do templo, os cambistas, que era permitido estar lá, e os cambistas estavam lá e faziam o quê? O sacerdote recusou a minha ovelha. Eu tenho uma nova para você aqui. Aí veio uma perfeitinha. Daí eu pegava outra, deixava a minha lá, pagava e trazia para o sacerdote, e o sacerdote, agora sim. Sabe o que acontecia? Era um esquema montado aqui. Era um mensalão. Era o petrolão. É todas as coisas que a gente vê agora, só que era sacerdote e os caras lá. E aí ele pegava uma comissão desse sacrifício e dava para o sacerdote rejeitar. E assim os sacerdotes naquela época ficaram ricos. Quem tem ouvidos, ouça. Ficaram ricos. Não quer dizer que você não possa ter riqueza, ter uma vida confortável, mas não bate. Está dizendo, não adianta você querer guardar coisas nessa terra. Não adianta juntar carroças. E aí a gente canta, né? Vou queimar minhas carroças. Para você, por quê? Para você não ficar juntando coisas. Era algo que limitava o poder financeiro dos sacerdotes. Outra coisa, Números 18, 21, 24, Números 35, no início ali diz, o sacerdote deveria receber porção das ofertas, e das tribos, e dos dízimos, porções da terra para o cultivo. O dízimo e oferta, o pessoal malha, né? O cara não tinha direito a receber um monte de coisa, mas ele tinha direito a receber disso. E disso ele vivia, dos dízimos e das ofertas. Era um princípio. Só que não é só dizer assim, para o sustento dele. Sabe o que está dizendo para mim e para você? Você que deseja o episcopado, você, irmão, que deseja se envolver no ministério mais e mais. É que isso torna a nós, ministros, sacerdotes, dependentes do povo de que a gente ministra. Quantas vezes eu já vi, e eu discordo disso, pastor que não depende da igreja para viver, o cara é empresário, tudo bem. E ele diz, não receba oferta da igreja. Nem que seja simbólico, o cara tem que receber. Por quê? Porque está mostrando que você tem uma dependência daquele povo. Senão eu sou o dono da igreja. Eu tenho minha empresa, meus negócios, eu não preciso que ninguém me pague. Você não está entendendo. Não é questão de pagar ou não pagar. É dizer que você tem uma dependência, uma aliança com aquele povo. Você tem um compromisso com aquele povo. Eu não dependo, então eu faço o que eu quero. Não é assim? É ou não é? Hein, Adilson? Agora vamos ser bem sinceros, não é o desejo nosso, que somos pastores, um dia, eu não quero depender das pessoas para fazer. Quantas vezes, amados, confessando no púlpito aqui meu pecado, eu não quero mais depender das pessoas, daí Deus vai lá e... Isso deixa a gente no chão. Outra coisa, Números 18, 20, para quem está anotando aí, o sacerdócio não recebia território próprio. Havia 13 tribos em Israel, diga, isso aqui é bom para embaralhar a língua, 13 tribos. Havia 13 tribos em Israel. Pastor, não eram 12? Não, os filhos de José José tinha 2 filhos. Só que 12 receberam terras. Por isso a gente fala 12 tribos. Por quê? Porque os levitas não recebiam terra. Porque eles deviam estar onde? Eles tinham levitas em cada tribo para abençoar o povo e para que o povo olhasse para eles, se espelhasse neles e vissem Deus neles. Assim é nós sacerdotes. Mas assim também somos todos nós, porque todos nós, todo cristão é um sacerdote diante do Senhor. Os sacerdotes foram os primeiros a oferecer, não sei se você sabia isso, cuidados básicos de saúde. Se você olhar Levítico 14, 15, você vai ver isso. Eram sacerdotes que não tinha ainda cientistas, não tinha comunidade científica, não tinha universidades para isso. E eles eram os responsáveis para atender as necessidades básicas de saúde. Se alguém tinha uma infecção, tinha que ir até um sacerdote se apresentar. Aí o sacerdote colocava a pessoa lá em quarentena. Não foi a Organização Mundial de Saúde que inventou esse troço de quarentena. Estava lá, está lá na Bíblia. E aí dias depois ele era examinado para ver se ele podia voltar para o convívio com as pessoas. E só quem estava doente, infectado com Covid, com qualquer coisa lá, que ficava isolado. Não era a população inteira como foi feito no mundo aqui. É quem estava infectado. Está um princípio bíblico aqui. Os sacerdotes ensinavam sobre a lei de alimentação.
Os sacerdotes oravam e apresentavam as necessidades do povo, os sacrifícios do povo. E sabe o que isso traz, amados? É que cada dia o sacerdote começava a aprender. Ele estava lá lidando com o problema da ferida do irmão. Eu não vou falar um negócio que é a brincadeira dos seminaristas. Mas tinha uma ferida lá na perna, lá. E aí ele orava pelas feridas lá e tal. E tinha uma infecção, e tinha isso. E tinha, olha irmão, você está comendo errado. Eu tenho que aprender essa parte do sacerdote. E a instrução sobre a alimentação, tal. Coisas práticas, naturais. E daqui a pouco ele estava lá orando para expulsar um demônio da vida de alguém, ou estava orando para ministrar ao povo necessidades espirituais. E é assim, é cada dia. Nós como igreja, nós pastores, nós líderes, você crente, é assim. Amados, Deus parece que pasteuriza a gente, né? Uma hora você está lá lidando com coisas humanas, né? É pagar conta, é atender uma necessidade de alguma pessoa, é correr aqui e tal. Daqui a pouco você está lá orando. Deus está falando com você, expulsa aquele demônio, ora por aquilo. Essa é uma batalha espiritual. Sabe por quê? Para que a gente tenha que entender, Deus estava dizendo para o sacerdote, não existe secular e sagrado. Tua vida não é separada em duas coisas. Domingo eu vou na igreja, é espiritual. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu sou carnal, eu sou natural. É para ganhar dinheiro, é para batalhar, para guerrear. Aí eu volto para o domingo, para o espiritual. Oh Deus, tá difícil. Oh Deus, obrigado. Oh, vamos jejuar, não vejo a hora de vir o culto. Segunda-feira, vamos lá, diabo, vamos lá. E apanha, e briga, e xinga, e bate, e briga, e rouba, e faz um monte de coisa. Não existe essa vida separada. Todos nós, seja pastor tempo integral, seja você sacerdote de Jesus, todos os dias, é a vida toda, amados. Você está diante do Senhor. Deus permitiu assim que eles não tivessem aquela mente separada, dicotomizada, isso é secular, isso é sagrado. Eles tinham que atender às necessidades de todos diariamente. Todos, todo dia. Os profetas ungiam reis, isso aqui é interessante, deixa marcado lá, 1 Samuel 9, 16 e 10, 1. Os profetas ungiam reis, mas não os escolhiam. Eu como cidadão, falando de eleição, eu como cidadão tenho meus candidatos já. E a maioria já sabe. Mas eu como cidadão, agora nós como igreja, eu como pastor, eu não sou aquele que escolhe, vocês vão votar no fulano, Beltrano. Se alguém quiser a minha opinião, eu dou. Mas eu não vou impor, porque isso não é papel meu. Porque eu não posso impor, porque os profetas ungiam os reis, mas não os escolhiam. A nação pediu para Samuel um profeta, falei isso semana passada, um rei, e foram consultar a Deus, e o Senhor respondeu, eu não gostei da ideia, mas o povo insistiu, aí Deus fala para Samuel, então tá, já que eles querem, Deus não queria. E eles foram lá e escolheram, escolheram lá, e votaram no Saul, cara grande, não sei se era grande, como é que é, acho que era grande, né, a Bíblia fala que era grande. Escolheram Saul, parecia ser bom, e foi um desastre, mas Deus abençoou. E Samuel estava lá para ungir o rei. Interessante, né? Não, se for fulano eu não vou orar. Não, nós temos que ir lá e abençoar, seja quem ganhar essa eleição agora. Abençoar, orar pelos líderes, não diz se é o bom ou o mal, é orar pelos líderes, pelas autoridades, se você gosta ou se você não gosta. Então eles tinham essa influência. E aí tem várias histórias na Bíblia que falam sobre isso, sobre essa influência. Os profetas eram conselheiros do rei, mas eles não eram o rei. Ontem estava lá em Londrina, né, a assembleia da associação, e aí eu estava falando com o irmão, a gente falando sobre essa questão política. Falei, na época de José, existia um político que era endemoniado, cheio de malandragem, de corrupção no governo dele e tal, tudo isso, chamado Faraó. Era o pior político da época, gente. O cara mais endemoniado, tinha os seus deuses lá, tudo anti-Jeová, né? Tudo, leis, aprovava tudo que era lei terrível, fazia o povo sofrer, tal, tudo isso. Era o Faraó. E Deus levantou um rapazinho chamado José. E um dia o Faraó tem um sonho e José diz, eu sei a resposta aí para você. Eu tenho o plano de governo pronto para você aqui. Você tem que fazer isso, isso, isso. Cara, gostei de você. Aí José é convidado por Faraó para fazer parte do governo dele. Aí José fala assim, não vou, porque você é do partido que eu não voto. Foi isso que José fez? José não votou nele. Quem lê entenda. Mas, o que José fez? Eu vou ajudar você. E salvou o Egito de uma fome, a terra da fome. Nós não somos reis. Profetas eram conselheiros dos reis.
Esse é o nosso papel como igreja. Aconselhar, abençoar. Amados, essa ideia do secular e do sagrado, esse pensamento dividido de secular e sagrado, sabe o que isso gera? Isso gera pessoas dentro da igreja com culpa. Eu queria tanto servir a Deus no ministério, mas de repente esse não é o teu chamado. De estar em púlpitos, mas o teu chamado é lá fora. Isso não é maior nem menor do que, por exemplo, o meu chamado. É diferente. E você continua sendo um sacerdote de Deus, mas lá fora. Você é um missionário de Deus lá na sua empresa, lá no seu comércio, lá na faculdade, lá com a sua empresa, lá como funcionário. Você é um sacerdote de Deus, você é um missionário, você é um profeta de Deus no meio da escola, da faculdade que você trabalha. Se você é eletricista, se você é caminhoneiro, se você é pintor, se você é artista plástico, se você é professor, não importa, você tem que entender, isso não te deixa mais espiritual ou menos espiritual. E ser pastor é mais espiritual? Não é, só é diferente. Nós queremos, e eu creio que existem homens e mulheres aqui chamados para fazer parte desse chamado espiritual de estar trabalhando na questão eclesiástica, no dia a dia da igreja, com os BO da igreja, né? Mas, não importa onde você está, você é um missionário, você tem um ministério, você tem um chamado. O problema é essa nossa cabeça dividida entre secular e sagrado. O problema é que daí isso gera o quê? A maioria de nós sentamos nas cadeiras da igreja, sem ter a ideia do que Deus te chamou para fazer. Pastor, eu não sei o que Deus me chamou para fazer, porque você fica pensando em coisa aqui dentro. Você fica pensando em que ministério, eu vou dar aula para as crianças, eu vou cantar, eu vou tocar bateria, eu vou fazer o quê? E às vezes o teu chamado não é isso. O teu chamado é fora, aonde você está, tocando pessoas. E aí você fica esperando, me desculpe, mas a pessoa fica esperando que o pastor também faça tudo, e nós não vamos fazer tudo. Nós não conseguimos fazer tudo. E aí no plano de Deus, amados, cada cristão tem o seu papel de alcançar a sua área de influência. Só que a função sacerdotal era responsável por uma. Nós somos responsáveis para estruturar isso aqui, preparar as pessoas, levantar os 5 ministérios, para que as pessoas venham aqui, se alimentem da palavra, recobrem seus ânimos, sejam aperfeiçoados nos princípios. E você vai lá fora. Você que é o conquista. Nós somos aqueles que preparam, aperfeiçoam os santos, é o que diz em Efésios 4, 10 ao 12. Porque você é o canal de Deus para alcançar as pessoas lá fora. Não é o pastor que vai ganhar pessoas, não é o pastor que vai alcançar a economia, que vai alcançar... Nós temos um sonho, eu tenho um sonho, por exemplo, é pessoal isso. Só que eu tenho entendido que isso é como cidadão. Mas é um ministério. Eu entendo assim, amados, que nós temos que entrar como igreja, nós vamos outra hora falar sobre educação, nós temos que ter escola, irmãos, amados. Não adianta só nós entrar na escola, porque toda a metodologia de ensino hoje é esquerdista, marxista. Desde o início lá. As crianças são doutrinadas para isso. Professores, já o cara nem percebe que ele está lá. É a luta do opressor contra o oprimido, sempre aquela historinha. E se nós não tivermos escolas cristãs, com fundamentos cristãos, desde os pequenininhos, desde o berçário, desde o jardim 1, 2, 3, e nós não construirmos escolas, nós não vamos mudar uma geração. Nós vamos mudar o presidente ou outro ali, mas a cabeça vai ser sempre a mesma. E aí, por muito tempo, eu tenho pensado, a igreja, eu sonho com isso, imagine cada igreja uma escolinha do lado, nem que seja até a educação infantil, e aí a gente vai crescendo, espaço esse lugar tem. Mas Deus não vai usar a igreja para fazer isso, Deus vai usar pessoas aqui dentro, que têm um chamado para a educação. E ferve dentro de mim esse desejo de ter uma escola, mas eu sei que não adianta a igreja ter uma escola. Meu papel, como função eclesiástica, é despertar em você que tem um chamado para a educação. Pastor, eu quero fazer isso, quero encabeçar isso, vamos reunir um grupo aqui, vamos começar a pensar, vamos começar com o berçário, vamos começar um contraturno e vamos começar a escola. Despertar você, capacitar você na tua espiritualidade, na tua vida espiritual, na tua vida com Deus, nos teus princípios, para que você faça algo, seja na sua área de atuação, seja na economia, seja nos seus negócios, seja na política, seja que a área for, nas artes, na mídia, capacitar você, esse é o papel. Jesus também manteve cada coisa no seu lugar. Quando Jesus entra e derruba os cambistas lá e tira tudo dentro do templo, ele os expulsou. Ele não disse
que aquela troca de dinheiro ali era errada, era permitido fazer aquilo, porque às vezes tinha pessoas que não tinham como trazer o cordeirinho, ela vinha de longe, ela comprava lá e levava, não era errado. Mas ele disse que a casa de Deus não era lugar para isso. A função era outra. A função era outra. Quero chamar o pessoal do louvor aqui, eu quero concluir essa mensagem. Pode vir, Rastelli, pessoal, quem estava ministrando. Essa área da igreja, eu falei que cada área revela um atributo de Deus. E revela a Deus de alguma área, de alguma forma. A área da igreja, ela revela Jesus como nosso sumo sacerdote. Aquele que ministra sobre nós. Mas ela revela os atributos de Deus, a santidade de Deus. Revela a misericórdia de Deus. Isso mostra que Deus governa nossas vidas. Através da sua escolha. É Deus que escolhe, é Deus que levanta pessoas. E eu e você temos um chamado para agir nessa área. Quantos aqui têm um chamado, talvez o coração seu queima quando fala sobre igreja, sobre ministério, sobre preparar pessoas para fazer algo. Deus tem um chamado para você, amados. Hoje muitos cristãos estão sentados nas igrejas desejando um verdadeiro chamado para ser um pastor, para ser um missionário. Eu creio que temos irmãos aqui que têm esse chamado. Só que tem gente que acha que vai ser mais espiritual se cumprir esse chamado. E aí muitos não se sentem chamados porque não se sentem dignos. Ah, eu não sou digno, eu não tenho uma vida perfeita. Ninguém tem. Tudo isso é resultado desse pensamento separado, santo e sagrado. Isso não é um pensamento bíblico. Talvez você tenha sido chamado para trabalhar com famílias. Talvez você tenha um chamado para trabalhar na política, na assistência social, no governo, com negócios, com finanças, com economia, com arte, com educação. Esse chamado não é menos importante do que ministrar dentro da estrutura organizacional da igreja. Não é menos importante, é diferente. Nós temos falado sobre ser e fazer discípulos. E essas mensagens falam de discipular nações. Como que nós discipulamos comunidades, sociedades. Nós vamos levar verdades. Deus quer te usar para levar raízes, fundamentos nessa área da sociedade. Eu lembro de um irmão, um pastor, conhecido nosso, amigo nosso, que faleceu uns 2, 3 anos lá em Curitiba, Dr. José Luiz Verde. Verde é o nome dele, um cirurgião cardíaco, era pastor na aba. Não sei se o Jorge conheceu o Dr. Verde, lá em Curitiba. Ele foi diretor da Angelina Caron, tudo isso. Era um cirurgião cardíaco. E esse homem, a gente dizia que era o pastor que tocava corações, literalmente. A gente tinha reunião, ele contava a cirurgia. Não, fiz uma cirurgia no pastor fulano lá. Ele abria, cerrava o cara. Ele tocava o coração da pessoa. Né? Aí, um dia ele estava com um paciente numa situação difícil, lá no Angelina Caron. Parece que era no Angelina Caron, alguma coisa assim. E ele estava no plantão. E à noite Deus deu um sonho para ele. E Deus deu todo o processo da cirurgia, que era muito complicado. Ele reuniu a equipe de plantão e falou: nós vamos fazer a cirurgia do senhor fulano assim, assim, assado. Ele descobriu uma metodologia, um método de cirurgia que é criado por ele. Sei lá, sei se é metodologia que chama, como é que é. Mas tem um sistema criado por Deus. O cara se tornou referência na cardiologia. Quantos de nós que podem ser referências? Referência na sua área. Referência na área automotiva, com caminhões, né, Elias? Criando peças. Isso é um dom. Tem gente que não sabe, mas o Elias cria peças, né? Para retífico. Isso é um dom. Né? E isso faz o quê? Não só ele melhora a qualidade de vida das pessoas. Do mecânico, do caminhoneiro. Você tá agindo naquela área. Nos esportes, né, Eduardo? Correndo, depois dos 40, o cara virou atleta aí, dando exemplo e conquistando, tal, pedalando, levando Jesus. Imagina, Deus te deu saúde para manifestar. Deus tem te chamado. Nós temos colocado, talvez por tempo demais, todo o peso do trabalho de Deus sobre os ombros dos pastores só. Mas nós somos uma parte. Chegou a hora de você carregar a responsabilidade que Deus deu a você. Vamos ficar em pé. Qual que é a área de influência que Deus te colocou?
Qual que é a área de influência que Deus te chamou? Talvez alguém tenha ficado aliviado hoje, ainda bem que eu não tenho esse chamado para a igreja. Mas tem outros aqui que têm um chamado para a igreja local. Outros aqui que têm um chamado para fazer parte dessa... Lembra, a igreja somos todos nós. Mas tem alguns que são chamados para representar, para organizar. É tua responsabilidade. Nosso trabalho como igreja não é abrir banco. Mas o nosso trabalho é ensinar homens, mulheres de Deus, homens de negócio, banqueiro. É o que Deus fala sobre a atuação deles. Dar conselhos a eles. Nosso papel como igreja não é liderar o governo, não é escrever a Constituição, mas é ensinar aqueles que são chamados para ter essa vocação, a como que eles devem agir de acordo com a palavra de Deus. A igreja não é chamada para ser pai da sua família. Eu não sou chamado para ser o pai da sua família e ensinar você. Não, eu sou chamado para te capacitar, para ser um bom pai, uma boa mãe. Esse é o nosso chamado. Mas o pai, a mãe vai ser você. É sua função. Deus nos chamou. A ideia é que quando você vem aos domingos para cá, você participa da célula, você chega no dia seguinte preparado para voltar para o campo missionário. E atuar no campo missionário e sair. A hora que você sair daqui, você tem que sair dizendo assim: eu estou indo para o meu campo missionário. De algum jeito a gente tem que escrever uma frase aqui, né? Achar alguém que saiba escrever, mas saber a frase certa, né? Você está saindo ao sair desse lugar, você está saindo para o seu campo missionário. O seu trabalho, na sua escola, a fazer a diferença. Você tem um chamado.